Aí, então nós já estamos ao vivo. O pessoal está acostumado. Quem puder ajudar a gente a compartilhar com os amigos, com os grupos, mais 2 minutinhos nós já entramos ao vivo realmente para o Fernando estar com a gente. Então nós agradecemos quem puder participar e compartilhar, né, com os amigos, com os grupos. Né? Vamos lá, já vamos compartilhando aí, por favor, gente. Vamos lá. Ó, já tem um povo que já está trabalhando. Edmilson já está aí ao vivo, Valéria. Ah, sempre tem aquela turminha bacana, né? Os super amigos, né? Sim. Já tem o pessoal que está trabalhando aí. E hoje é uma segunda com feriado, né? Então, bem... Eu não sei se você sabe, acho que eu nunca te falei, o dia que eu mais gosto da semana é a segunda-feira. Ah, é? Porque é o dia que está mais longe da outra segunda. Faz sentido. Tá longe ainda, ai que gostoso, tá tão longe a outra segunda ainda. Faz sentido. Oração. Muito bem. Aí, já tem bastante gente com a gente aí. Sim. Marcelo está com a gente. Marcelo, tudo bem aí? Como é que estão as coisas? Melhoraram? A gente vai acompanhando todo mundo meio agoniado aqui. Como é que estão as coisas? Fala para a gente. Sim. Beleza. Ó, isso é fake, tá vendo? Ó, depois o Facebook bloqueia. Gente, ó, a Fernanda entra como Fernando. Isso é... Depois as pessoas reclamam. Entendi. É que, na verdade, coitada da Fernanda Barreto, ela tá justificando lá. Bloquearam ela no Facebook, ela tem que entrar com o Face do marido. E o marido chama Fernando. Então, tá menos mal, né? Tá tudo em casa. Deixa eu ver aqui o ângulo. E muito bem. Desde já eu quero também aí agradecer a minha turminha que está entrando na sala, que a gente tem uma atividade toda segunda, né? O Encontro das Itas, que é o encontro das cidades da nossa região, né? Que é Itararé, Itaberá, Itapeva, mas aí vem amigos de outras cidades. E daí são todas as segundas. Semana passada teve o Jamiro, retrasado o Orson, enfim. E daí hoje, como eu vinha para cá, eles vêm comigo para Pederneiras. A gente vem junto para cá. Diferente, sai passear, né? Vai para mais longe. A gente sai passeada, estamos em Pederneiras hoje, viu, gente? Sejam bem-vindos todos aí. Já vamos começar, já. Bom, gente, ó, nós já estamos no horário. Bom, agora, realmente, oficialmente, Fernando, obrigado, né? Primeiro, por ter aceito o convite. O Fernando, para quem está acompanhando, eu falo que a última vez que ele participou com a gente no projeto das parábolas, nós havíamos programado ele estar presencial e devido à pandemia ele estava aqui na reunião, na região, e coincidentemente não foi programado mesmo. A participação dele nas parábolas foi mais ou menos o mesmo período que ele estaria na região presencialmente. E virou um grande amigo, ainda não nos conhecemos pessoalmente por conta dessa pandemia, acabou não dando certo, mas acabou virando um grande amigo, não só do Amigos do Bem, como da gente pessoalmente. Nós temos um carinho muito grande e ele tem um cuidado todo especial com Amigos do Bem, com tudo que a gente faz, sempre está presente, sempre participando. Os domingos de manhã, que é um horário complicado, o Fernando sempre está junto, a gente sempre troca ideia, olha, isso foi bacana,
no dia do Vitor Hugo, depois ele falou, eu não consegui, porque eu estava fazendo uma palestra, mas depois eu assisti, me falaram que foi muito bacana e tal. Então, assim, Fernando, muito obrigado mesmo, não só pela participação, mas por esse carinho todo, esse cuidado todo que você tem com a página, com a gente, com o trabalho, enfim. E aí é aquilo que a gente sempre fala para todo mundo, eu vou repetir. Meu amigo caiu no Amigos do Bem, virou trabalhador, a gente não larga, né? Então, os amigos aí que estavam aí, que de segunda tem do Zita, pode vir também, não tem problema nenhum, porque vocês dançaram, porque o Fernando já virou trabalhador do Amigos do Bem. Então, Fernando, obrigado, de coração. Eu vou falar, antes dele falar, nós estávamos falando fora do ar desse quadro que ele está atrás lá, que o Centro ganhou, é lindo, ele postou essa semana para a gente lá. Ele falou, eu vou tirar uma casquinha, aproveitar que ainda não vai para o Centro, só vai essa semana, e eu vou deixar ele lá. Até isso, e achei um carinho muito especial. Então, Fernando, obrigado de novo. Aproveite o tempo. O Fernando foi um dos primeiros que a gente falou sobre esse novo projeto, quando a gente encerrou o projeto das parábolas, que a gente falou que ia fazer o projeto do Sermão do Monte, foi um dos primeiros que falou, não, eu topo, estou dentro, e nós começamos aí faz pouquinho tempo, um mês, um pouquinho, e o Fernando já está com a gente. Então, Fernando, obrigado de novo, de coração, pelo carinho todo mesmo. Não é para agradar, e a gente sabe que daí para cá também não é, que a gente realmente criou essa sintonia muito, muito bacana, muito interessante, é uma alegria. Nós estávamos falando agora um pouquinho, segundona, feriado, né? Não é fácil, né? As pessoas estarem aí, mas olha aí, estamos em quase 70 pessoas juntos, vamos aproveitar. Eu acho que é melhor a gente falar do Evangelho do Cristo, falar de Jesus, do que assistir Netflix, depois assistir Netflix. Fernando, obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Eu que agradeço pela oportunidade que vocês me dão aqui para trabalhar mais um pouquinho. E não é só isso não, como você bem disse, eu só não estou com Amigos do Bem quando estou aqui fazendo live também. E no domingo, cara, tem sido uma coisa muito bacana, porque eu condiciono tudo o meu café da manhã junto com a palestra. Então fica o tripézinho na mesa, eu vou tomando café e vou falando junto com vocês ali. E daí, como eu sou um cara bem educado, e a etiqueta diz que ninguém pode se levantar da mesa enquanto alguém está falando, eu vou comendo até vocês acabarem. 11, 11, 10, eu vou comendo. Vocês não param, eu também não paro. É falta de educação, né? Então, cara, vocês têm sido uma excelente companhia para todos nós, sabe? Eu também falo de todo o coração. Eu brinquei com o Orson esses dias. Eu falei, nessa pandemia, teve algumas páginas que já eram grandes e agora se tornaram gigantes, por terem proposto para a gente toda essa variedade de entrevistas, de palestras, de estudos. Isso é louvável, é notável, e é claro que o Amigos do Bem faz parte dessa minha opinião. Então, muito obrigado. Eu que agradeço por vocês estarem aí, abrindo espaço e trazendo pessoas e ventilando todos esses materiais. Uma maravilha, é um prazer estar aqui, realmente uma alegria estar aqui. Vamos lá, então. Vamos. Bom, eu vou só colocar um comentário, só para não falar que sou eu, porque depois as pessoas falam, o Alexandre usa sacanagem, tá? Mas eu vou colocar o do Acácio, ó. Você está vendo aí? Se vira. Eu falo para todos os palestrantes que o problema é de vocês, ó. Olha lá. Então, Acácio, está resolvido. Vai ter, Acácio, vai ter sim, meu amigão. Acácio é meu amigo de Facebook também, sempre estamos aí dando os bons dias, como é que vai, meu amigo? Vamos cantar uma moda no fim, isso é clássico. Ó, Fer, fica à vontade, aproveita. Nós temos um tempo aí para a gente bater papo. Espero que você goste da mesma maneira que foi nas parábolas, que todo mundo gostou muito, participou muito, e que a gente aproveite. Eu sempre digo que quando a gente se propõe a fazer, eu sempre digo que o mais importante é a gente estar sentindo prazer, estar se sentir à vontade, gostar de estar falando sobre a doutrina, falando de Jesus, enfim. Então, eu espero que você aproveite mais essa noite e no finalzinho a gente volta a se falar. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Muito bem. Boa noite a todos. Eu sou o Fernando de Souza, aqui de Itararé, interior do estado, divisa com o Paraná. É um prazerzão estar aqui. E hoje nós vamos falar de um trecho de uma das bem-aventuranças, né? Um trechinho de uma das bem-aventuranças.
como o Alexandre já adiantou, eu tenho atrás de mim um quadro. Gente, o quadro é enorme, sabe? O vídeo não consegue captar. Eu estou um pouco à frente, então é difícil a referência, mas ele é gigante. Foi um presente que nós ganhamos do irmão, que ele disse que havia aqui na cidade de Itaperá. Nós somos todazitas aqui, sabe? Cararé, Itaperá e Itaporanga. Itapeva, perdão. Itaporanga também. Só que nesse momento, Itaporanga ainda não procurou o que. Então, nós somos azitas. Então, hoje estamos todos aqui, nessa querida página da Amigos do Bem, para falarmos de uma bem-aventurança, a sexta bem-aventurança, que diz lá, bem-aventurados os justos de coração. Eu também gostaria de ampliar, sem personalizar. Fernando Monteiro, porque com certeza o grande passagem da história humana. O que está pensando, porque agora, beleza? Vamos ver os finais aí. Eu falando, nos trazendo aí. O Fer tá dando uma cortadinha no som, tá bem baixinho. Deixa eu aumentar. Agora, continua baixo? Melhorou aí, gente? O pessoal que está reclamando aqui, para mim estava dando uma cortada também. Vê se melhorou para vocês. E agora, melhorou? O que vocês acham? Parece que melhorou, né? Deixa eu só confirmar com todo mundo aqui. Então, ó, eu vou falando, vocês vão me dando retorno aqui. Nós vamos falar do Sermão da Montanha, a bem-aventurança a sexta, que é o bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Voltou? A Ana falou que o som voltou. O que vocês acham, Ana? Voltou legal? Beleza. Sinalizaram que ficou bom. Acho que foi o fone. Eu achei que o fone ajudaria e aqui, nesse caso, o fone piorou, né? Bom, oba, a Milne falou que melhorou também. A Milne, minha amiga querida, estivemos no sábado com ela lá no Mês Espírita em Cornélio Procópio, online, né? Claro. Uma beleza, uma maravilha. Bom, estão falando que melhorou, então eu vou dando andamento aqui. Vocês vão ajudando. Maravilha, diz que melhorou. Vamos lá. Agora é para valer então, hein? Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles virão a Deus. Antes, eu peço aqui uma permissão para falar um pouquinho do Sermão da Montanha. Não dá para abordar um dos seus tópicos sem falar um pouquinho dele, né? O Sermão da Montanha, para mim, é o exemplo real do que seja aquela frase de Jesus: o meu reino não é desse mundo. É o símbolo maior. Porque até ali, como nós vemos no livro Boa Nova, como nós vemos no livro No Roteiro de Jesus, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, o reino de Jesus, até o Sermão da Montanha, era interpretado até pelos próprios apóstolos como um reino que seria concreto, material. Ou seja, teria castelo, teria os súditos, os ministros, teria a guarda e etc. Tudo que um reino tem, né? Mas não era bem isso. Eles ainda não tinham pescado em profundidade o que seria o tal do meu reino não é deste mundo. E o grande exemplo físico do que seria, então, um reino que não é deste mundo foi o Sermão da Montanha. Bom, acho que melhorou, né? Todo mundo falou que melhorou aqui para mim, a minha sala, então eu vou seguindo. Por que que o reino de Jesus não é desse mundo? E o Sermão da Montanha exemplifica. Ali, esse nosso irmão maior, que então era o rei naquele momento, ele mostra o que seria um reino real. Vejam,
Naquele reino, naquele castelo, naquele momento, o trono do rei era uma pedra. A abóboda daquele palácio imponente, luxuoso, eram as copas das árvores. O tapete vermelho era o gramado, bem verdinho. A orquestra do rei, os músicos, os pássaros cantando. O chafariz faraônico, imponente, era o lago. E os convidados daquela festa? Seria a elite do reino? Os nobres? Nada. Os convidados daquela festa eram os coxos, os estropiados, os abandonados, as viúvas. Eram os órfãos que tinham perdido seus pais e agora eram relegados ao abandono. Eram os idosos que não tinham mais como se manter. Este é o reino do Cristo. Um reino que vai tratar unicamente de amor, onde todos se reuniriam à sua volta para serem soerguidos e instruídos. E ali, então, ficou imortalizado para todos nós o que seria verdadeiramente o meu reino não é desse mundo. E dentro, então, aquela tarde gloriosa que foi o Sermão da Montanha, o Cristo começou com as bem-aventuranças, proferiu 9. A nossa aqui, a qual nós fomos convidados a refletir um pouquinho, com muito prazer e alegria, aceitamos de pronto esse convite, é essa que eu falei. Vou repetir, porque o som estava ruim, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A sexta bem-aventurança. Jesus Cristo, ele tinha, digamos assim, no mínimo 3 modos de falar. Ele falava bem simples, e a sua fala era absolutamente bem compreendida, era inequívoca. Por exemplo, quando ele dizia, não julgueis. Não há como não entender essa orientação, está clara. Ele também trazia alguma fala com algum componente espiritual, e aí já demandava um pouquinho mais de raciocínio, um pouquinho mais de reflexão. O próprio meu reino não é desse mundo. E havia momentos que ele falava algo muito psicológico / espiritual. E ali até os apóstolos arregalavam os olhos e ele dizia, calma, agora vocês não vão entender. Espera mais para frente. Daqui 18 séculos eu vou mandar umas informações em uma caixinha, eles vão chamar de espiritismo, e ele será o consolador prometido. Então será a chave para a compreensão de muitas coisas que por hora eu falo e ainda vocês não têm como entender na totalidade, né? Então ele falava basicamente desses 3 modos. Mas ele também tinha falas tão poéticas, dizia coisas tão lindas, uma frase, 4, 5 palavras formando aquela oração, e era de uma profundidade, de uma grandeza. Quando ele diz, por exemplo, eu fiz uma palestra a esse respeito semana passada lá em Jaú, quando ele fala, quando nos convida, olhai os lírios do campo. Meu Deus, que poesia nisso! Olhai os lírios do campo. E essa bem-aventurança, quando ele nos convida a limparmos o nosso coração, pois através disso nós passaríamos a ver a Deus, é mais uma fala poética, é mais uma fala grandiosa, que estaria na mesma gaveta, digamos assim, de ensinamentos, estariam na mesma gaveta o não julgueis, o tende bons olhos para que teu corpo tenha luz e bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. As 3 se equivalem. Elas têm o mesmo poder, o mesmo sentido, a mesma orientação, mas varia, ela tem essa variação, não é? É dita de um modo bem inequívoco, é lançado de um modo mais belo e poético, e o terceiro é uma instrução carregada de amor. Então, aqui, quando trabalharemos a partir de agora com essa máxima do Cristo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, nós podemos entender que a versão mais simplista dela, inequívoca, é o não julgueis. E é também o tende bons olhos, e teu corpo terá luz. Elas se equivalem. Limpar o coração
é um exercício. É um exercício para o qual nós fomos convidados pelo Mestre nesse sermão inesquecível. É um exercício que se liga ao modo como desejamos ver o mundo, a maneira como podemos passar a realmente ter olhos de ver para todas as coisas. Porque, em geral, o nosso olhar ainda é carregado de censuras, é carregado de preconceitos, é carregado de processos culturais que nos engessaram. Então, ele nos convida a refletirmos a respeito dos nossos olhares. E, através desse olhar, termos, assim, o corpo cada vez mais iluminado, o que ele já lança aí um conteúdo incrível, dizendo que, à medida que nós melhoramos o nosso olhar, nos tornamos pessoas mais serenas em relação a tudo que nos envolve, nós melhoramos a nossa vibração e, com isso, melhoramos a nossa saúde. E é claro, consequentemente, olhos e coração ligados, eu vou limpando o meu coração à medida que eu melhoro o meu modo de ver as coisas. Quando eu me esforço para ver as coisas de outro modo, quando eu passo a exercitar virtudes que sempre estiveram no meu íntimo, pois, como o Livro dos Espíritos é muito claro, o Espírito traz tudo dentro dele do que seja necessário para a sua evolução, bastando, então, exercício para que tais virtudes venham vindo à tona. Joana de Ângeles tem uma fala incrível no livro Triunfo Pessoal. Não, perdão, no Homem Integral. Ela diz que uma encarnação é necessária para que o encarnado traga de si os valores que lhe estão soterrados no íntimo. Olha que bonito. Está tudo aqui dentro. Não tem nada que não esteja dentro de mim, eu só preciso vivenciar, trazer para fora. E nisso, a arte de limparmos o coração é, então, um convite para esse afazer que o Cristo nos propõe. O Livro dos Espíritos tem uma questão onde Kardec pergunta aos benfeitores: como é que nós podemos entender a caridade tal qual a praticava o Cristo? E a resposta eu costumo brincar que é o BIP. BIP. Essa é a sigla, o BIP. Benevolência para com todos, indulgência ante as faltas alheias, perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão. A limpeza do nosso coração obrigatoriamente passará pelo BIP. À medida que estivermos exercitando a benevolência para com todos, a indulgência ante as faltas alheias e o perdão das ofensas, naturalmente estaremos nós ventilando, ou como disse a Joana, tirando do soterramento essas virtudes que a limpeza do coração nos trará. Nós já vamos falar um pouquinho mais delas, mas vejam só. O primeiro convite que nós temos para que passamos a verdadeiramente limpar o nosso coração é observarmos uma fala do Cristo que está no livro Boa Nova, onde, a certa altura, após ele ouvir umas reflexões de um dos apóstolos, onde o homem é tido como cruel, animalizado, que talvez não haja esperança para ele, o Cristo, então, ouve, porque ele era excelente na arte da escutatória, algo que está tão em falta nos tempos de hoje. Todo mundo sabe falar. Escutar é muito poucos. Então, o Cristo escutava primeiro. E, ao final, então, de toda essa reclamação a respeito do homem, ele diz uma frase digna de um quadro. Ele fala: o homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. O primeiro convite que nós temos, então, para iniciarmos essa limpeza no nosso coração é entendermos que o homem é muito mais frágil do que perverso. E nós, igualmente, nos encontramos nesse mesmo âmbito da fragilidade. Então, nós já partimos de um princípio muito interessante. Nós caímos naquilo que o Cristo disse de modo inequívoco, naquela fala que eu disse que ele... ficava muito claro o que ele dizia, quando então ele nos convida: não julgueis. O não julgamento é um dos grandes passos
para irmos limpando o nosso coração. Esse é o convite do Mestre. Jesus Cristo não julgava, né? Isso porque o seu coração já era de uma limpeza única. O espírito mais evoluído que já esteve aqui, todo mundo sabe, enfim. E ele próprio dizia, eu não julgo ninguém. Essa será, então, uma das características clássicas daquele que já conseguiu limpar o seu coração. Um dia, fazendo uma palestra especificamente sobre esse tema, não julgueis, eu tive aqui a ideia doida de me imaginar frente a frente com o Cristo para perguntá-lo por que é que ele não julgou, por exemplo, a mulher adúltera, ou qualquer outro que chegava trazendo falhas, enfim. Por que que ele não julgava? Vejam, foi um exercício absolutamente especulativo. Porque, naturalmente, se eu ficasse frente a frente com o Cristo, se tinha algo que eu não conseguiria fazer, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Com certeza aconteceria com qualquer um de nós o mesmo que ocorreu com o Paulo. E olha que o Paulo já era dos grandes, hein? Mesmo enquanto Saulo. Nós nos cegaríamos diante do Cristo. Porém, buscando uma forma didática, buscando uma interpretação digna da minha pequenez, né? Eu me vi frente a Jesus, perguntando para ele, mestre, por que o senhor não julgava, sendo que no mundo nós podemos considerar que o único que poderia fazê-lo era o Senhor? Então, no meu atrevimento, perdoável por conta da minha pequenez, repito, eu imaginava Jesus dando as razões por que ele não julga. E assim ele mostra o coração limpo. Primeiro, ele não julgava porque nos ama. Quem ama não julga. Quem ama traz o coração limpo, onde o julgamento não cabe. Não cabe. Por uma razão, o amor dispensa, não aceita, não admite julgamentos. Quer ver um exemplo? Por mais que uma mãe descubra que seu filho estava praticando coisas muito ilícitas, enfim, estava num caminho equivocado, ela não vai julgar aquele filho. Ela vai chamá-lo, vai tentar aconselhá-lo. Se a situação já tiver adentrado a alguma gravidade, não tem problema. A mãe vai dizer assim, agora você vai arcar com as consequências e eu vou junto porque eu te amo. E ela não vai julgar, porque o amor não é compatível com o julgamento. Então já parte desse princípio. Geralmente a gente julga aqueles que a gente não ama. Porque se for aqueles por quem a gente daria vida, porque todo mundo tem pelo menos uma ou duas pessoas por quem trocaria de lugar e daria vida no momento de complicação. Pode observar que esses nós não julgamos. E não admitimos que os julguem perto de nós. Por que então não começar a expandir essa possibilidade? Lançar, adiantar as fronteiras do amor para que ela alcance também todas as demais pessoas? Isso é um exercício de limpeza do coração. Então o Cristo não julgava porque nos amava. Ponto final. Mas aí, dando mais alguns desdobramentos, ele também diria, olha, eu também não julgo porque eu entendo o processo evolutivo de todos vocês. Eu vim do mesmo processo. Eu também fui criado simples e ignorante. Eu só sou bem mais velho. Então, ao entendermos o processo evolutivo de uma criatura, sobretudo nós que temos as informações da doutrina espírita, nós sabemos que o meter os pés pelas mãos ainda é comum, ainda ocorre. Sendo, então, algo que talvez não precisasse ocorrer, mas acaba ocorrendo porque nós temos o livre-arbítrio, por que é que nós vamos julgar se aquilo era esperado em um processo evolutivo? O Cristo não julga, nunca julgou, não é, quando esteve entre nós, porque entendia o andamento da evolução espiritual de cada um. E nós passaríamos por ações malsãs, que antes de mais nada seriam prejudiciais a nós mesmos. Ele nos orientava a mudarmos a rota. Mudava quem quisesse. E ele não julgava. Por quê? O coração já estava limpo. Isso fazia com que ele estivesse ligado com o Pai, como ele mesmo dizia. Então ele já via Deus.
simbolicamente. E o terceiro ponto, porque ele não julgou, ele não julgava, e serve para nós como lição, é que ele conhecia, melhor do que qualquer um de nós que estávamos e temos ligação com o planeta Terra, ele conhecia o processo das leis universais. Porque, geralmente, quando nós emitimos um julgamento, nós não amamos aquela pessoa, nós desconsideramos o processo evolutivo ao qual nós também estamos inseridos. E 3, nós fazemos vistas grossas para as leis universais, que nós, como espíritas, tão bem sabemos que ela alcança a todos, promovendo processos educativos para aquele que se equivocou, refaça o seu percurso. E então, se livre daquilo que ainda o pesa, daquilo que ele ainda arrasta. Ou seja, por conta das leis universais sendo infalíveis, o meu julgamento não há razão de existir. Não tem porquê. Ele é totalmente dispensável. Ao contrário, além de não trazer nada de positivo, ele pode ser e será negativo para aquele que o emite. Isso sim. Então, se nós queremos limpar o nosso coração, é interessante nos lembrarmos desses 3 passos do Cristo, né? Que ele poderia nos dizer, digamos assim, não julga porque ama, não julga porque entende o processo evolutivo, e não julga porque sabe que as leis universais sempre alcançarão os possíveis devedores, ou seja, todos nós, para que então tenhamos oportunidades de refazer caminhos, deixando para trás aquilo que ainda arrastávamos como vício, como defeito moral. Quando nós insistimos e passamos a limpar o nosso coração, passando a ver as coisas então com outros olhos, isso vai sendo uma crescente no nosso íntimo e chegará um tempo onde mesmo ao darmos de cara com alguém que está equivocado, está errado, está enganado no seu comportamento, ainda assim não haverá julgamento. Porque sabendo todos nós que o espírito só caminha positivamente, só vai evoluindo, ele tem, através do livre-arbítrio, a possibilidade de determinar a velocidade dessa evolução. Mas caminhar todos vamos, mais cedo ou mais tarde, de um modo ou de outro. Então, sabendo disso, aquele que alcança uma limpeza de coração considerável, ele não se perturba ao ver o equivocado agora, porque ele enxerga o vitorioso lá na frente. Esse é um dos segredos. Cristo fez isso maravilhosamente bem mais de uma vez. Essa reflexão me foi trazida por uma amiga que até possivelmente esteja aqui na minha sala, Ana Paula. Nós, então, adoramos e trazemos aqui hoje no Amigos do Bem. Vejam o que é ter um coração realmente limpo. Quando Cristo enxergou Zaqueu em cima da árvore e disse: Zaqueu, desce, que eu vou pernoitar na sua casa. E Zaqueu praticamente caiu da árvore de alegria, de emoção. Zaqueu, que embora já estivesse cheio de boas intenções, ele queria conhecer o Cristo, ele era um bom homem, quem lê Boa Nova vai ver como ele já trazia benefícios para a sua comunidade, né? Mas ele era mal visto pelo seu próprio povo, porque uma das suas atividades estava relacionada à passagem do dinheiro dos impostos arrecadados para chegar à Águia Romana. Então, ele não era muito bem quisto pelo seu próprio povo. A hora que Jesus lhe diz, Zaqueu vem, ele toma um susto. Jesus ali não via só o Zaqueu. Jesus ali via já o Bezerra de Menezes, 19 séculos à frente. Então ele falou, eu vou investir. Porque é isso que Jesus fazia em relação a todos nós, eu vou investir. O meu coração absolutamente limpo, eu agora invisto, porque eu sei do processo evolutivo. Quando Cristo viu Zaqueu, ele enxergou Bezerra de Menezes, 1800 anos depois. Quando Jesus foi procurado pelo nervoso e arrogante Públio Lentulus, ele não viu aquele senador que chegava ali cheio de preocupações, com preconceitos,
Ele viu Emmanuel, também 18, 19 séculos à frente. Então, ele era digno de investimento, como qualquer um de nós. Quando Jesus viu Saulo matando cristão, tendo apedrejado Estevão, lançando documentos para que cristãos fossem perseguidos, quando Jesus foi buscá-lo às portas de Damasco, ele não estava vendo mais o Saulo. Ele viu Paulo, que seria, conforme nos diz Emmanuel, na abertura do livro Paulo Estevão, Paulo é o campeão do evangelho, no sentido de quem mais andou, levou a palavra do Cristo pelo mundo. Quantas décadas de trabalho ininterrupto para o cristianismo? Jesus, ao ver Saulo, enxergou Paulo, o campeão do evangelho. Ocorreu o mesmo com João, evangelista. Quando João chegou para fazer parte do corpo apostolar do Cristo, um menino, um jovem, chegou ainda observando tudo, talvez não entendendo direito o que aquilo seria, mas algo impelia a fazer parte. Era o mais novo, com toda aquela curiosidade, mas também um pouco silencioso. O que é que Jesus viu em João? Francisco de Assis, 1.200 anos depois. Por quê? Porque o Cristo trazia o coração absolutamente limpo. Absolutamente limpo. E isso fazia com que, ao ver alguém que ainda está em rota, alguém que deslizou, alguém que acabou se negligenciando a si mesmo através de ações que lhe complicaram, Cristo olha lá na frente e vê a gente como um vitorioso. Essa é a vantagem do não julgueis, é a vantagem do tende bons olhos, corpo iluminado, e é sem dúvida nenhuma uma das grandes vantagens de se ter o coração limpo, porque aí a gente vai se relacionando cada vez mais com Deus. Eu vou falar um pouquinho aqui. A Ana Paula está ali, falou. Maravilha, Ana. Eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou deixar um pouquinho mais estrita a fala, mas tem uma razão, né? Eu quero me referir agora àqueles que trabalham já em alguma atividade que sai de si, como a gente diz, né? Então, já participa de uma ONG, proteção aos animais, limpeza da natureza, ou está lá filiado na casa espírita, vai lá, ajuda, abre a casa, recebe pessoas, põe aguinha no jarro, copinho, enfim, tem alguma atividade, né? Nós temos ainda nós temos o costume de trabalharmos nas coisas por compartimentação. Não precisa ser assim, mas o homem ainda acaba se movimentando desse jeito. Então, quando nós falamos, hoje eu vou trabalhar para Jesus, quer dizer, eu vou para a minha ONG, eu vou para o meu centro espírita, mas obrigatoriamente não precisa ser assim. A gente pode trabalhar para o Cristo desde o momento que abre os olhos. Pode trabalhar para o Cristo quando dormiu. Todo momento pode ser momento de trabalhar para o Cristo a nosso próprio benefício. Mas aqui, através desse compartimento que nós temos o costume, nós temos a gaveta do trabalhar para Jesus, a gaveta da prática de esportes, a gaveta do trabalho na loja, enfim. Não precisa, mas nós temos. Então, vejam, quando nós temos, então, essa gavetinha do trabalhar para o Cristo, obrigatoriamente, para que os nossos serviços sejam o mais eficientes naquilo que nos caracteriza, é pouca coisa ainda, mas, como diz o velho ditado, pouco com Deus é muito, ao que nos cabe, para que possamos ter real eficiência naquilo, nós precisamos fazer o exercício da limpeza no coração, antes de irmos para aquele trabalho. Porque senão, a gente pode acabar incorrendo em algo que ainda vê-se, que é o fato de nos julgarmos melhores do que somos só porque estamos trabalhando para Jesus. Isso é resquício de fariseu em nós, né? Não, eu trabalho, eu abro o centro e coloco água nos copinhos. Então, quem está lá embaixo e só vai vir para ser assistido tem que falar, esse irmão está a caminho da santidade. Coisas do nosso egoísmo ainda, né? Que é com certeza, como diz o Evangelho, o criador de todos os nossos demais defeitos, né?
O egoísmo traz de nós essa questão do orgulho, e nós, então, no exercício desse nosso dever com Cristo, acabamos por ser exigentes em relação àqueles que chegam. Então, nós não admitimos, não, muita coisa, porque nós estamos trabalhando para Jesus. Eu deixei minha casa para estar aqui, o que é um absurdo, o que não é legal. Então, nós precisamos sempre partir dessa questão do limpar o nosso coração para irmos ao trabalho com o Cristo, aqueles que exercem, né, alguma atividade, como eu falei, em ONG, em casa espírita, seja onde for. Porque nesse momento, quando nós nos colocarmos como últimos da fila e observarmos o outro como um verdadeiro irmão, nós então estaremos treinando o amor ao próximo real. Com isso nós não julgaremos, com isso nós teremos os bons olhos e o nosso corpo terá luz, e com isso o nosso coraçãozinho conectado à nossa visão estará cada vez mais se limpando. O combate à vaidade passa pela limpeza do coração. Passa por reconhecer a nossa pequenez. Como eu disse sábado, poxa vida, se Paulo, né, em um dos trechos da 1 aos Coríntios, ele diz dos servidores do Cristo, eu sou o último, sequer posso ser chamado de apóstolo, né? Onde é que nós estamos? Pensemos nisso quando formos praticar alguma atividade em nome de Jesus. O último da fila, olhando os outros como irmãos, como alguém que é digno de todo o meu respeito e de nenhum julgamento de minha parte. Porque eu estou muito interessado em limpar meu coração. Eu preciso. Isso colaborará com o meu processo evolutivo. Então, vejam, partindo daí, eu vou contar uma história que está no livro No Roteiro de Jesus. Um livro incrível, volta e meia eu uso ele nas minhas lives, usei sábado lá com a Milne. É um livro que foi organizado pelo Gerson Simões, né, editado pela FEB, onde o Gerson perpassou todas as obras do nosso irmão X, do nosso Humberto de Campos, e tirou de toda a coleção só histórias de Jesus. E ali elas estão compiladas. São quase 60 histórias, vale muito a pena. Então, em uma dessas histórias, nós vamos fazer aqui uma ideia do que seja a necessidade de limparmos o nosso coração. A história é a 12ª no livro e o nome é A Petição de Jesus. Ou seja, o pedido do Cristo, né? Eu não vou ler, não gosto de ler, eu acho que fica maçante. Eu só vou ler a frase inicial para a gente se situar. Depois eu mesmo vou contar a história. Claro que não terá a mesma riqueza vocabular do nosso Humberto de Campos, nem aquelas reflexões e raciocínios incríveis, mas eu vou contar aqui de modo que todo mundo entenda e seja mais rápido, porque o que vale aqui nesse momento é o conteúdo, né, da situação. Então Jesus chegou para Pedro à noite e disse: Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai ajudar a Sara, Pedro. Ela tem a cabeça conturbada e o corpo abatido, tudo indicando ser um processo obsessivo, que ela já nem sequer levantava mais da cama. Uma subjugação. Olha o que o Cristo ainda segue dizendo. Porque ao fazê-lo, ao orar ao lado da cabeceira de sua cama, Deus operará através de ti. Meu Deus! Que proposta, hein? Vai amanhã na casa do nosso irmão Jeremias, a filha dele está doente, está acamada, está com a cabeça conturbada e o corpo debilitado. Você vai chegar na cabeceira da cama dela e simplesmente vai orar para que Deus a auxilie. Carregado, então, de amor, né? Cheio de compaixão, Pedro, você irá envolvê-la e Deus trabalhará através de ti. Que proposta! No outro dia, ainda escuro, como a casa desse nosso irmão era um tanto distante, todos o conheciam porque ele era rico. Ele era, como diz aqui, curtidor, né? Lidava com couro, então ele tinha uma grande demanda. Pedro saiu cedo, tudo era feito a pé, por estradas pedregosas, né? E chegou à casa desse nosso irmão, beirando a hora do almoço. Coisas ocorreram,
E ele chegou, então, no fim do dia, para falar com o Cristo, muito abatido, desanimado, desiludido. Cristo olhou para ele, o que aconteceu? E ele falou, mestre, não foi possível. Não consegui ajudar. Por que não? Então, o Pedro narra a razão do seu insucesso, da sua ineficácia naquilo que Jesus havia lhe pedido. Ele diz assim, a casa de Jeremias é um antro de perdição, mestre. Só para o senhor ver, a hora que eu cheguei às portas de toda aquela propriedade, as portas estavam abertas, eu então fui entrando, e é claro, visando me anunciar, não é? Eu fui procurando alguém, e encontrei o próprio Jeremias, dentro de um dos seus muitos barracões, sentado a um canto, gargalhando, tomando vinho no gargalo, embriagado, vendo uma de suas empregadas, uma moça, uma jovem, dançando para ele, também embriagada, rolando pelo chão. Ao me ver, ele logo esbravejou. O que você quer aqui? Quantos piolhos na cabeça você traz para minha propriedade? Ele então disse, eu busco ver sua filha. Vim aqui para orar por ela. E ele então, grosseiro, disse, vai falar com o meu outro filho, eu não sei onde é que ela está. Pedro deixou, então, o dono da propriedade, negativamente impressionado, e foi à procura do filho, onde mais ou menos o dono da propriedade e o pai havia indicado. Pedro encontrou. O jovem se chamava Zoar. Assim que Pedro identificou, né? Assim que se apresenta, Zoar também é grosseiro, é violento com ele. Porque Zoar estava num joguinho de dados com outro cidadão de má fama daquela região, um traficante. E Zoar, então, estava perdendo. Então, estava indignado. Assim que viu Pedro, falou um monte para ele, não me enche o saco, não me perturbe. Então, Pedro reforça, eu vim porque eu preciso falar com sua irmã que está doente. Ele fala, fale com a minha mãe. Ela deve estar ali dentro. Pedro, então, abaixa a cabeça e sai a procurar a mãe da nossa Sara, a doente, na propriedade, muito bonita, muito rica. Pedro, então, encontra aquela senhora, percebe que é ela, pelas suas vestes, pelo seu ar imponente, e a hora que se aproxima, vê que ela está espancando uma criança, que era uma, com certeza, das criadinhas da casa ali, né? Uma criança. Porque ela dizia que a criança tinha comido as frutas dela, e a criança dizia que era o galo que tinha comido. Então, diz aqui Humberto de Campos, que enquanto ela não tirou o sangue do nariz daquela criança, ela não parou. Ela só deu atenção a Pedro assim que a criancinha já sangrava, e ela então jogou a criança de lado e falou, o que você quer? Ele falou, eu vim para ver Sara, sua filha. Mas o Pedro já estava acabado, né? Daí ela falou, aquela menina não tem jeito, mas tudo bem, se você quer perder tempo com ela, entra aqui no corredor, vira ali, vira lá, era uma mansão, né? Pedro então entrou para dentro da casa e foi indo. Chegou em um quarto que ele julgava que era o quarto da Sara. Ao abrir a porta, ele pegou o irmão mais novo da Sara, furtando algumas joias. Aquele quarto devia ser, então, o do casal, né, os dos seus pais. E o jovem estava furtando joias para, com certeza, trocar, vender lá fora para ter dinheiro. Ele, então, se assusta. O jovem pensa que ele é um dos funcionários da casa, corre atrás dele para bater nele. Ele consegue fugir. Consegue fugir porque imagina que o próximo quarto é o da Sara, abre a porta, entra e fecha a porta. O rapaz acabou esquecendo dele. Ele havia chegado ao quarto da Sara. E foi muito mal recebido pela moça. Porque, como eu falei, tudo indica que ela passasse por um grave processo obsessivo. E ali os espíritos já tinham tomado conta. Então ela começou a ser debochada, zombar dele e falar palavrões. Aí para ele foi a gota d'água. Ele falou, quer saber? Não dá. Não tem jeito não, eu vou embora. Não, você tá louco passar por uma coisa dessa? Aqui não tem quem ajude, não tem quem faça. E saiu dali correndo, foi embora. Chegou, contou exatamente isso para o Cristo. Cristo ficou em silêncio, olhando fundo nos olhos dele. Ele, então, naquele silêncio que parecia não ter fim do mestre, né? Ele esperava algo do tipo, entendi, Pedro, então ficou difícil, né? Ele diz, o que diz, mestre? Não estarei certo? E olha o que Jesus diz para Pedro. Meu Deus. Fala, Pedro, eu conheço aquele pai, eu conheço aquela mulher, eu conheço os irmãos,
eu só te pedi para chegar ao lado da Sara e orar, porque aí Deus falaria por você. É só isso que eu te pedi, Pedro, que você só orasse ao lado dela. E você falhou. Nossa, meu Deus. Então eu me atrevo aqui a fazer essa reflexão com todo respeito e amor, pois quem sou eu perto de Pedro, o apóstolo? Aquele a quem Jesus falou: Pedro, tu és a pedra. É você que vai apacentar as minhas ovelhas, né? Mas aqui, com toda boa vontade, buscando aqui realmente subsídios para refletirmos, Pedro, naquele momento, ele recolhia muita teoria do Cristo, mas ele ainda não tinha entendido direito, né? Ele foi entender depois que o Cristo voltou à espiritualidade. E ele, Pedro, assumiu a casa do caminho. Então, sim, ele passou a desenvolver rapidamente a humildade, a serenidade, a paciência, porque até então ele era chamado de filho do trovão, não é? Ele com os irmãos, porque eles eram explosivos, qualquer coisa eles trovejavam. O nome, como Cristo os chamava, eram os irmãos Boanerges, ou seja, troveja por qualquer coisa. Ali sim, Simão Pedro teve um crescimento impressionante, incrível, né? Muitas vezes ele teve que baixar a cabeça porque o fariseu tinha vindo para fechar a casa do caminho. Os doentes seriam jogados para fora. Então, em nome do amor aos doentes, ele acalmava, baixava a cabeça, concordava. Mas nesse dia, quando ele não orou para aquela menina, e era só isso que o Cristo havia lhe pedido, só chegue na cabeceira da cama e ore. É só isso. Isso se deu porque o nosso amado, estimado Pedro, isso nos serve de lição, e ventilamos isso com todo respeito, o coração não estava limpo ainda. Não tinha os bons olhos, ainda não. Não naquela totalidade que ele alcança depois. O julgamento estava ativo. Ali ele julgou, ali ele não teve bons olhos, ali o coração se mostrou ainda carente de limpeza. Porque um coração absolutamente limpo naquele momento, repito, Pedro teve um coração muito limpo a partir da volta do Cristo para a espiritualidade. Quem lê Paulo Estevão, quem lê Atos dos Apóstolos vê. O Pedro foi de uma grandeza. Certa vez, no meu trabalho mediúnico, no meu, não no nosso, eu digo meu para se identificar aqui na minha casa, na casa espírita, aqui na minha cidade, eu tive certa dificuldade. Eu era o presidente da casa naquele momento, e muito jovem. Então, tinham muitos ali que eram muito mais velhos de idade do que eu. Eu nasci, eles já eram adultos naquela casa, né? Eu me lembro que eu estava num conflito a respeito do que fazer sobre uma situação que eu não fazia ideia que aquilo poderia ocorrer, ocorreu. Eu tive uma intuição, só pode ter sido uma intuição, não seria de mim mesmo. Me falou assim: releia Paulo e Estevão, mas agora tenha toda atenção ao comportamento de Pedro. Ele era o diretor da Casa do Caminho. Nossa, foi muito emocionante. Eu já tinha lido Paulo Estevão 2 vezes. Voltei de novo e me debrucei em Paulo Estevão. E ali eu peguei um amor por Pedro, pelo reconhecimento do tanto que ele cresceu em relativamente pouco tempo. Incrível. Então, por isso que eu falei, é com carinho e com respeito que nós aqui nos vemos nessa possibilidade de refletir. Se o nosso amado Pedro já estivesse naquele momento na casa da Sara, naquela propriedade impressionante, com o coração realmente limpo, o que ele alcançou mais à frente, né? Mas ele teria adentrado, o embriagado, o dono da propriedade, ao tratá-lo mal, ele teria perdoado e falado: poxa, não sabe o que faz. Iria até o outro filho, o filho mais velho, que estava jogando, apegado às coisas do mundo, jogando dadinhos e perdendo quantias, ao ser, então, alvo do esbravejamento do filho mais velho, ele também perdoaria, porque o jovem não sabe o que faz. Poxa vida, não tem problema. Ele iria até a mãe, vendo aquela que deveria ser a matriarca da casa, né? Aquela que amava a todos, buscava o ajustamento de todos, ao vê-la espancando uma criança, muito cruel, muito dura, ele poderia ter uma palavra de carinho, mas, acima de tudo, buscando sempre o não julgueis, a certeza de que ela está em processo evolutivo, e que as leis universais se encarregarão de propor a ela as lições necessárias para que ela desperte. Pobre criatura não sabe o que faz. Ao chegar no quarto do irmão mais novo, vê-lo então roubando joias, furtando joias, mesmo comportamento.
Poxa vida, aqui o Pai tem misericórdia desse lar. Eles ainda não sabem o que fazem, se debatem nas coisas do mundo. Pobres criaturas, crianças espirituais. Iria para o quarto de Sara. Ao ver que aquela jovem o recebia com agressividade, com palavrões, com zombaria, com palavras de sarcasmo, ele abençoaria aquele ambiente. Ele sentiria o ambiente saturado de espíritos ainda agarrados às sombras. Ele chegaria à cabeceira dela, e mesmo que ela esbravejasse, a compaixão dele seria tamanha que ele a envolveria, e então ele se ligaria a Deus. E Deus, através dele, como disse o Cristo, faria os benefícios naquele quarto. Trabalharia do modo que se esperava, através da sua misericórdia impressionante e infinita. Mas o nosso estimadíssimo Pedro ficou pelo caminho. E ao contar tudo isso que ele disse, ele ouviu do nosso mestre: Pedro, eu só pedi para que você ajudasse a moça. Eu não pedi relatório do pai, eu não pedi um documentário do filho mais velho, eu não pedi que você trouxesse aqui um raio-x daquela mãe violenta, eu não pedi o boletim de ocorrência a respeito do jovem que furtava a joia, eu não pedi para que você se apequenasse diante de uma jovem gravemente perturbada e, julgando-se inadequado àquele ambiente, saísse correndo dali. Eu só pedi para que você chegasse na cabeceira da cama e orasse, e Deus, através de você, trabalharia nela. Está aqui nesse livro, como eu falei, no capítulo 12, a petição de Jesus. Então fica para todos nós, e não só quando trabalhamos para Jesus, o que pode ser feito o tempo todo, mas em todas as raias da vida, em todos os momentos, há necessidade dos bons olhos, há necessidade da depuração do nosso coração. Há muita necessidade, então, dessa limpeza constante que vai passar por reconhecer no outro nós mesmos. Lembremos o que o Livro dos Espíritos nos disse a respeito da caridade: benevolência para com todos, indulgência ante as faltas alheias, perdão das ofensas. Se eu estivesse naquela mansão, provavelmente teria feito pior. Eu já teria vindo embora a hora que o pai me falasse alguns desaforos, por conta do tanto que ainda me falta para limpar o coração. Mas essa lição nos botou para refletir a esse respeito. E o objetivo maior, visando sempre esse objetivo maior ser alcançado, através do coração puro, nós sempre buscaremos colaborar, mesmo quando o ambiente seja adverso, como foi esse que o Pedro aqui nos colocou. E nessa proposta, não tenhamos dúvida, o mundo trará as suas adversidades. Crescer não é fácil. A gente se propõe: hoje eu vou limpar meu coração. Porque enquanto está na casa, está tudo bem, está tomando café da manhã com a família, todo mundo se ama. Chegou na loja, o primeiro cliente que chega é grosseiro. E aí? Vai responder como? Com o coração já um pouquinho limpo? Ou o homem velho que vai gritar? O Emmanuel nos diz, para encerrarmos aqui a nossa fala: se elegeste na doutrina espírita condutora para a sua jornada, naturalmente, em todas as situações da vida, serás chamado a dar-lhe o testemunho. Quer limpar o coração? Quero. Realmente é necessário. Vamos com tudo. Se prepara. O mundo vai lhe colocar ofertas o tempo todo para que você pratique essa limpeza. Porque lavar a roupa que só está com um pouquinho de suor é fácil. Quero ver lavar o uniforme do futebol quando ele chega depois de uma partida na lama. É isso que o mundo vai nos propor. Ah, você está limpando o coração? Pega essa pessoa aqui mal educada, então, que vai falar com você agora. Ali vai chegar o teste. E nós podemos vencer. Porque senão, o Cristo não nos haveria proposto tudo isso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso quer dizer que quanto mais estivermos ligados à limpeza do coração, mais estaremos conectados a Deus. Como, Fernando? Como nos fala André Luiz. À medida que aumentamos as nossas possibilidades de melhora moral, nós também elevamos as nossas condições de receptividade em relação aos benfeitores que nos circundam e que nos deixam as suas orientações. Melhorar o coração é melhorar a nossa captação das orientações do alto. E com isso, naturalmente, é nos aproximarmos do Pai,
passando a vê-lo com mais clareza. Essa é a ideia. E para encerrar, nossa, me estendi muito além do que eu imaginava, me perdoem. Eu vou cantar uma música aqui, que é uma verdadeira oração e que nos foi deixada por um espírito que veio maravilhosamente com o coração já limpo e que nos é exemplo. Ele teve Jesus como grande mestre. Lá no começo, Jesus observou esse espírito a quem eu me refiro e falou: esse é o João, o jovenzinho, né? Vai ser apóstolo? Vai. Mas é que eu já estou vendo Francisco de Assis. Essa canção, então, que saiu do coração do nosso Francisco de Assis, é para nós a grande orientadora, para que tenhamos, então, a força para a limpeza no nosso coração, conforme nos pede a bem-aventurança, a sexta do Sermão da Montanha. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Cantem! Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos de novo do começo? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, gente, muito obrigado pela oportunidade, que Jesus abençoe a todos, tenham uma excelente semana, vamos nos vendo, vamos nos falando por aí. Ale, desculpa pelo estourar do tempo, agora que eu vi que deu 1 hora, cara do céu, me perdoe. Isso é o sinal que estava bom. O papo é bom, demora, passa rapidinho. Fernando, obrigado. Depois você vai ver com certeza aí os comentários. E aí eu falei agora que eu acabei de colocar aqui nos comentários, e eu acho que sábado de manhã você não consegue acompanhar, né? Mas a Ana e a Cláudia encerraram a educação infantil, eles estão fazendo 4 semanas, né? De um determinado tema, e eles encerraram esse bloco, né, dessas 4 semanas, no último sábado com o Arthur. Elas fizeram a oração de São Francisco. Primorosa, né?
Então, agora eu brinquei com eles aí, que falaram, então, já tinha tido o Arthur, um menino fantástico, que nos deixou de boca aberta, molecada vem vindo, passando por cima de todo mundo, ainda bem, e aí, como não tem coincidência, sem a gente combinar, eu sempre falo que a gente não combina mesmo, você encerrou com a música Adoração do São Francisco. Fernando, foi uma delícia de novo, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho todo, pelo cuidado com o que você fez, com o que você faz, que a gente sabe, e logo estaremos juntos. Obrigado mesmo, viu? Com certeza. Muito obrigado a todos, beijão, até a próxima. Gente, boa noite a todos. Só lembrando, amanhã nós vamos estar, vocês estão vendo aí, nós vamos estar com o Ilcinho, lá de Araraquara, com o Vladimir Galhardo, nós vamos estar batendo um papo, nós vamos manter sexta, o Paulo começou, falando sobre suicídio, obsessão, e essa semana, na terça, nós vamos estar falando sobre prevenção de suicídio. Vladimir, que é psicólogo, psicoterapeuta, nós vamos estar batendo um papo, e o Chico tem todo um trabalho em hospital psiquiátrico, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esse assunto tão delicado que eu sempre falo, o Fernando, falei com o Paulo sexta-feira, que infelizmente a gente está lembrado disso só em setembro. E é um problema crescente, preocupante, assustador. Né? Eu acho que a gente deveria falar mais, falar o ano inteiro, não só em setembro. Mas já é alguma coisa, né? Pelo menos a gente está começando a falar mais abertamente desse tema tão difícil, tão triste, né? Então, Fernando, obrigado de novo pelo carinho, pelo cuidado todo com a gente. Até a próxima, gente. Boa noite. Até amanhã.